Agora a gente vai falar sobre taxa proporcional e taxa equivalente. Vamos ver a diferença entre elas. Taxa proporcional. A taxa proporcional vai utilizar o conceito de juros simples, ou seja, ela se encontra no regime de capitalização simples. Por isso que a gente diz que a taxa proporcional é a taxa que cresce na mesma proporção do tempo. Isso a gente pode confirmar pela fórmula da taxa proporcional, que a gente só multiplica a taxa pelo tempo. Por isso que a gente fala que ela vai crescer proporcionalmente em relação ao tempo. Vamos ver isso num exemplo para a gente entender melhor. Se temos uma taxa de 1% ao mês, qual a sua taxa proporcional anual? A gente tem uma taxa que é o mês, a gente quer saber o ano. Quantos meses tem um ano? 12. A gente vai usar o período aqui de 12. A fórmula da taxa proporcional é igual à nossa taxa que multiplica o nosso período. Ou seja, a gente tem 1%, taxa de 1% ao mês, vezes 12 meses. E a gente vai ter a taxa proporcional de 12% ao ano. Muito simples, né? Agora a gente vai ver a taxa equivalente, que é um pouco diferente. A taxa equivalente vai usar o conceito de juros compostos. Isso porque ela se encontra no regime de capitalização compostos. E a gente diz que a taxa equivalente cresce exponencialmente em relação ao tempo. Por que exponencialmente? Porque a gente vai ver aqui, que o prazo está elevado. Assim como na fórmula dos juros compostos, lá que a gente utiliza o N, o tempo elevado também. A fórmula da taxa equivalente é 1 mais a nossa taxa, que a gente vai ter, elevado no prazo que eu quero, pelo prazo que eu tenho, menos 1 vezes 100. Esse vezes 100 aqui é só para nos dar o resultado já em porcentagem, tá? Vamos lá para o mesmo exemplo para a gente ver a diferença entre as duas taxas, ó. Temos uma taxa de 1% ao mês. Qual a sua taxa equivalente anual? Bom, a fórmula da taxa equivalente vai ser igual a 1 mais a taxa elevado no prazo que eu quero, pelo prazo que eu tenho, menos 1 vezes 100, certo? Qual a nossa taxa aqui que a gente tem? A gente tem 1% ao mês, só que a gente precisa passar ela para decimal para ser aplicado na fórmula, ó, vai ficar 0,01. E a gente sabe aqui que o N que eu quero é o ano. Quantos meses tem um ano? 12. Vamos só aplicar isso na fórmula agora, ó. Taxa equivalente vai ser igual a 1 mais 0,01 elevado, prazo que eu quero, 12, pelo prazo que eu tenho. Eu tenho 1% ao mês, então eu tenho um mês. Menos 1 vezes 100. Vamos chamar HP agora só para nos ajudar a resolver isso aqui, ó. Para limpar. Vamos resolver o parêntese primeiro, ó. 0,01 enter 1 mais. Eu preciso elevar isso na 12 agora, ó. 12 eleva. Subtraio 1 menos 100 multiplica. Olha o resultado que a gente achou aqui. 12,7%. Lembra que quando a gente fez com a taxa proporcional, o resultado tinha dado só 12%? Isso porque a taxa proporcional utiliza o conceito de juros simples. E aqui, na taxa equivalente, a gente utilizou o conceito de juros compostos, beleza? Vamos fazer mais um só para a gente entender bem isso. Um exemplo bem tradicional. Qual o rendimento anual da poupança considerando uma taxa Selic maior do que 8,5% ao ano? Quando a taxa Selic está maior do que 5% ao ano, a gente sabe que a poupança rende 0,5% ao mês. Beleza? Vamos aplicar isso na fórmula agora, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é passar isso aqui para decimal. Como vai ficar esse 0,5% ao mês em decimal? 0,005, né? 1, 2. Esse aqui vai ser a nossa taxa que a gente vai usar. Vamos aplicar na fórmula agora, ó. Taxa equivalente é igual a 1 mais 0,05 elevado. Prazo que eu quero, 12. Pelo prazo que eu tenho, 1. Menos 1 vezes 100. Vamos pegar HP agora.
Primeiro vamos resolver o parênteses, ó. 0,05, opa, 0,00, tem mais um zero aqui. 0,005, ó. Pega HP. 0,005, Enter, 1 mais. Preciso elevar isso na 12. 12 eleva porque eu quero prazo de 12 meses, de 1 ano. 1 menos 100 multiplica. O rendimento anual da poupança, nesse caso, vai ser de 6,2% ao ano.